Namastê, tudo bem com você que está aí do outro lado? É um prazer poder compartilhar e a gente poder estar junto. Então eu tenho aqui um scriptzinho básico para poder a nossa live de hoje render, são muitos assuntos. Então quero te lembrar que o grupo de meditação do desafio de 21 dias é no Telegram, o grupo se chama Medita no Som, e aí hoje eu vou tentar fazer uma ponte, até porque o motivo do nome é esse. E aí eu quero te convidar a entrar, tudo bem, Gabriel? Saudações! Quero te convidar a entrar no grupo do Telegram e pegar as práticas anteriores e praticar. Você está super convidado a praticar e conhecer quais são as propostas de trabalho que a gente está realizando lá. Tem alguns áudios, tem algumas fichas de trabalho. Então, Telegram, o grupo se chama Medita no Som. Então, primeiro a gente tem que falar um pouquinho dessa ideia de sons internos ligados àquela modalidade chamada Nada Yoga. Há muito tempo, então, os mestres aí, os praticantes de yoga antigo, eles vêm buscando respostas sobre esses temas, em especial esse tema de como são formados os processos internos, de como são formados os nossos processos emocionais. Não é de agora que a humanidade vem se preocupando com essas questões. Então, no passado, esses mestres, esses praticantes, esses buscadores, eles mergulharam em determinadas práticas e começaram a ter determinados entendimentos. E um deles propõe, então, um desses entendimentos, que a nossa consciência ela é formada gradativamente enquanto encarnados a partir de experiências que são experiências sonoras. Como que essas experiências sonoras se constroem? Através de um sistema que a gente chama de sistema límbico, né? E esse sistema é um sistema extremamente complexo, inteligente, porém também rudimentar, antigo. De modo que é interessante a gente reconhecer que é nesse espaço do sistema límbico que ocorre a maior parte dos registros, das memorizações do nosso processo emocional. Através dos sentidos físicos, o nosso sistema mais primitivo ele registra e documenta isso em formas de memória. Existem várias formas de memória. Quem está no grupo vai receber um texto de uma bióloga, uma doutora em neurociência, e ela propõe aí uma série de esclarecimentos sobre isso. Eu vou mandar para vocês aí um artigo, um texto sobre estruturas relacionadas ao lobo límbico, e em especial falando do corpo amidaloide. A gente falou um pouco na segunda, na terceira, e aí hoje eu quero tentar fazer uma certa ponte entre essas informações. Então, entender que esses registros sensoriais que vêm dos nossos sentidos físicos são estímulos vibracionais, estímulos sensoriais que geram percepções vibracionais. Esses estímulos sensoriais, vibracionais, eles constroem um processo sonoro interno, um entendimento. É importante você imaginar, nós falamos isso na última live sobre a paisagem sonora. Determinadas quantidades de sons vão permitir a construção de cenários e, consequentemente, paisagens internas. É semelhante quando você ouve uma música que tem um conjunto de melodias, de instrumentos em um processo harmônico, e aí, a partir dessa experiência sonora, você começa a ter sensações internas, sensações de memórias afetivas, sensações de prazer, de gratidão, de entusiasmo, de excitação, de tristeza, uma sensação de mágoa, enfim. Vários processos internos podem ser despertos através desses sons. Olá, Jaque! Então, esses processos internos podem ser construídos através dessas expressões sonoras internas que estimulam o nosso sistema límbico, o nosso hipocampo
E, enfim, no texto que vai estar no grupo, isso vai ficar um pouco mais claro. Então, veja, a experiência sensorial constrói uma experiência sonora interna. A partir da observação das sensações que essas experiências estão nos causando, é possível reconhecer os potenciais que elas vão causar no nosso corpo. Seja uma sensação de trauma, seja uma sensação de desespero e até mesmo uma sensação de pânico. Quando esses sons, então, eles começam a ativar percepções dentro do nosso cérebro, reconhecimento dentro do nosso cérebro, e lembrando, percepção é uma função seletiva. Por exemplo, você foi dormir em um espaço extremamente barulhento. Você pensa, bom, eu não vou conseguir dormir num lugar com tanto barulho. Mas a percepção ela é seletiva. O nosso cérebro, muito inteligente, vai naquela região responsável pela audição e faz com que ela diminua a atividade a ponto de não perceber mais aqueles barulhos que estão, por exemplo, na rua. E aí, como ela é seletiva, você consegue dormir. Olha que interessante. Você consegue, então, morar em uma cidade extremamente turbulenta, barulhenta e conseguir descansar. O seu cérebro consegue ir lá nessas determinadas regiões e desativá-las para que você possa entrar em um estado de repouso, em um estado de parasimpático. Vamos separar esses dois espaços. Quando a gente chama de sistema nervoso simpático, a gente está falando sobre a ação conjunta de várias atividades, várias regiões dentro do cérebro. Várias estão relacionadas a várias partes do corpo. Seja movimentos das mãos, seja abrir os olhos, seja erguer, deixar a coluna ereta, caminhar, fazer todas as atividades que exigem a ação de vários mecanismos corporais. Então, do outro lado está o sistema parasimpático, um sistema que está responsável pelo adormecimento, pelo processo do sono, do descanso, do relaxamento, do estado de brandura. E aí, inclusive, produções de óvulo, os espermatozoides, inclusive a própria disponibilidade de coito, seja para o macho ou para a fêmea, estão relacionadas ao parasimpático. E aí até uma certa confusão, que as pessoas pensam que para estar disponível, elas precisam estar excitadas. Pelo contrário, para que elas estejam disponíveis, elas precisam estar relaxadas, estar entregues ao processo, afetivo, enfim, o cortejo e por aí vai. Então são dois sistemas que cumprem papéis muito parecidos no sentido fisiológico, mas completamente intrigante dentro desses processos fisiológicos, porque eles são até paradoxais. Um é o que te levanta da cama e faz você começar suas atividades. O outro é o que te leva para a cama e te permite descansar e dormir. Beleza? Então, lembrando dessa questão das interpretações vibracionais. Essa tendência, então, do nosso cérebro reconhecer as manifestações que vêm dos nossos sentidos físicos e registrá-las dentro desses espaços límbicos, que são regiões do cérebro complexas ligadas a um processo mais rudimentar da nossa espécie. Certo? Então, o som, a visão, o sabor, o olfato estão todos interligados, em especial o olfato. O olfato está diretamente ligado ao sistema límbico, ao sistema de proteção. Isso é uma herança antiga dos nossos ancestrais, dos nossos amigos aí de outros grupos de animais. Bom, e aí você entra num processo de o que a gente chama de ressonância sonora, uma ressonância sonora. Ressonância, então, está relacionada a essa capacidade de determinadas informações ficarem convergindo, pode-se dizer até certo ponto, fechadas dentro de um sistema onde elas ficam criando uma ressonância. E essa ressonância ocorrendo dentro do nosso cérebro. E isso gera uma ressonância vibracional. E essa ressonância vibracional se espalha pelo corpo. Por exemplo, veja, existem dois tipos de medo. O medo real, o medo autêntico, aquele medo que você está de fato diante de uma situação desesperadora,
uma situação de susto, uma situação de temor, e aí você está sendo imposto como um assalto, como um pré-acidente de carro, como uma sensação de estar sendo seguido, observado ou mesmo perseguido. Existe um medo que é um medo mais fake mesmo, que é um medo paradoxal, esse primeiro medo. Por exemplo, o medo da eminência do cara que está na cadeira de onde ele vai passar por um processo de morte, né, a cadeira elétrica, e aí ele sente aquele medo, mas não é de fato uma situação de medo. Tudo bem que é uma situação de temor, de dor, mas ele não está sendo, pode dizer, estimulado por um medo externo. Semelhante ao que usa muito na neurociência é o cara que está sentado para fazer o vestibular. Ele tem medo e esse medo ele é um medo paradoxal, um medo fisiológico, um medo de estímulo externo, um medo que vem da audição, um medo que vem do olfato, um medo que vem da visão. Então, essas regiões do cérebro, elas trabalham de modo muito complexo. E estão se aprofundando estudos sobre isso, certo? O que ocorre? Essa ressonância vibracional, essa ressonância sonora, cria ambientes internos, criam cenários internos, criam paisagens mentais. Exemplo, uma mãe que está num processo de gestação e ela está se preparando então para ter esse filho. Vamos pegar dois casos. Uma mãe que está dentro de um caso onde está correndo tudo bem, ela vai ter um parto humanizado, vai ter pessoas em casa, vão participar desse processo, ela está bem segura, tem pessoas acompanhando isso. Então esse cenário foi construído gradativamente a ponto de dar segurança para ela lidar com uma situação que é extremamente desafiadora e exigente e ela se sair bem nesse processo. Agora vamos imaginar uma mãe indo para um sistema público de saúde, dentro de um hospital, uma média aí que você sabe que por dia tem 18, 20, 30 nascimentos em determinados hospitais e outros muito mais, onde ela vai passar por uma situação tensa, onde ela vai ter que ser, vamos dizer, até acelerada dentro do processo dela. E imagina a diferença do estado de paisagem mental com base nas mesmas situações, muito parecidas. As duas estão gestantes e as duas vão ter seus filhos. Elas vão, de fato, passar pela mesma ritualística, porém em paisagens diferenciadas. E como isso se constrói no nosso campo límbico, no nosso cérebro. Nas duas situações muito parecidas, porém uma vai passar, de fato, por um processo de desgaste, de exigência muito maior, e isso vai despertar nela uma série de hormônios, e essa cadeia de hormônios vai gerar um estado de dificuldade. Então, falamos da amígdala cerebral. Amígdala quer dizer amêndoa. Então, ela é semelhante a uma amêndoa, e aí ela tem hemisférios também, ela também tem diferentes pontos, ela é dividida ao meio, né? E aí, dentro das funções do corpo amidalóide, é exercer papel na interface entre as percepções e as emoções, certo? Esse ponto é interessante. Ela desenvolveu uma interface entre a percepção e a emoção, e a gente falou que a percepção é seletiva. Já a emoção é bem mais complexo. Você consegue escolher com o que você vai se emocionar, correto? Às vezes você se emociona por situações que você, inclusive, nem esperava se emocionar. Então, nesta região, é avaliado o nível de ameaça representado pelos sinais de perigo e significa o local onde essas informações externas ganham um colorido afetivo, o que resultaria na facilitação dos processos de armazenamento da informação. Quer dizer, então, existe uma região no nosso cérebro responsável por selecionar esses processos. E esse processo de seleção não é tão consciente quanto a gente imagina, não. Isso está muito mais ligado à natureza nossa, que a gente já sabe. Ou fuga, ou combate. Ou o congelamento, que é uma outra proposta também da neurociência. Ou você corre do problema, ou você enfrenta o problema, ou você congela a fixação. E esse congelamento, em suma, produz uma série de complexos processos internos de trauma, porque determinadas situações sociais e culturais nos impedem de tomar determinadas decisões. A exemplo, uma criança que está sendo abusada, seja no nível mental, psicológico ou sexual, por um adulto, em geral, aquele que deveria estar cuidando dela.
aquele que deveria ter confiança. Então, um processo de congelamento. Esse processo de congelamento vai nutrindo diversas couraças físicas, seja no nível dos pés, da virilha, do quadril, do peito, dos ombros, da coluna, das costas, do pescoço, dos olhos, da boca, e vão imprimindo muitas sensações estranhas nesse processo corporal. Toma como referência assim, veja, um ponto interessante que eu quero trazer antes de falar disso. Olha, comportamentos provocados pela estimulação desse corpo amidaloide. Né? Alterações das funções autônomas da respiração, a frequência cardíaca, a pressão sanguínea e, dependendo da região da amígdala, podem ser aumentadas ou diminuídas. Imagina que a sua sensação, né, de relação com um determinado processo, ela tem uma profunda estimulação dos seus ciclos cardíacos respiratórios. E essa respiração é como... Então, vou usar uma alegoria que eu gosto muito de usar, que é mais ou menos assim. Semelhante à impressora, a sua máquina de impressão, quando você coloca um papel nela, aquelas máquinas de cartucho, né? Quem ainda tem elas, lembra? É um carrinho, né? Você bota a folha e aí ela faz uma primeira listra. É um carrinho que vai e que volta, que vai e que volta, e que vai gerando uma impressão. Esse termo impressão não é uma exclusividade das gráficas, nem tampouco da sua impressora em casa. Na realidade, isso está relacionado à impressão que os sentidos físicos lançam em cima desses corpos límbicos. Veja isso. Impressão está relacionada a esses corpos que são afetados pelas sensações externas a você. Internas no sentido de estar percebendo, externas no sentido de estarem vindo de fora. Então toma como exemplo essa ideia da impressão. Os sentidos físicos são esse carrinho passando e imprimindo informações, correto? Nessa folha. Essa folha é a sua estrutura límbica, os locais que armazenam memória, as amígdalas e tal. E aí você começa a ter uma impressão. Você tem uma folha em branco, como uma criança, e ainda bem não se sabe explicar por que em testes feitos com determinados grupos de crianças, as crianças têm reações diferentes ao mesmo estímulo. Um barulho, um processo de frio, um estímulo sensorial, as crianças têm diferentes sensações. Você tem uma folha em branco e aí esse carrinho passa a imprimir numa linha que vai gerando uma informação. Isso ocorre exatamente com o nosso cérebro. Os carrinhos são os nossos sentidos sensoriais impregnando o nosso sistema límbico de informações. E aí você tem um armazenamento que aí depois de 15, 20, 30 anos você tem várias informações depositadas nesse espaço, mas você não tem uma borrachinha para ir lá e apagar essa informação, ou mesmo você não pode pegar, passar a folha e joga fora. Então, como realizar então um tratamento para lidar com esses impulsos ligados a essas memórias? O que isso tem a ver com os nossos estudos? Veja bem, nos animais onde foram testados a retirada ou mesmo um corte nessas amígdalas, esses animais então pararam de ter sensações de controle e eles começaram a ter comportamentos compulsivos sexuais. Eles passaram a ter um processo de neutralização do medo, eles não tinham mais medo, eles faziam coisas extremamente arriscadas, eles não tinham o racional ligado a essa ideia de sobrevivência. Então, a amígdala ela é extremamente importante para a nossa proteção. Ela é responsável por nos dar condições de fazer as coisas, de realizar as coisas, inclusive de filtrar, de controlar, de fato sobreviver. É devido a esse corpo interno que nós somos capazes de sobreviver. E aí, eu coloquei aqui uma coisa interessante, né, sobre essa questão
né, do corpo amidalóide, que é a função de avaliar os estímulos provenientes do meio ambiente e atuar no reconhecimento das expressões faciais de medo. Há uma natureza extremamente complexa, mas muito inteligente nesses órgãos que compõem a base do nosso sistema límbico. E aí, isso é muito interessante porque, veja, qual é a base neural da raiva, né? Essa capacidade de estar ligado ao comportamento agressivo. É uma resposta, na maioria das vezes, uma resposta de raiva, né? Uma resposta de desespero para autodefesa, né? Um certo desespero para conseguir sobreviver. E como que isso aconteceria no meio de uma cidade moderna? Hoje, atualmente, você vive numa casa, num apartamento, e aí você usa a mesma estrutura rudimentar para conviver com situações como, por exemplo, às vezes a gente está se irritando com a atendente do mercado, da farmácia, proporcional a se nós estivéssemos lutando contra um mamute, porque são as mesmas estruturas. Então, devido a essa complexidade, a importância da prática da meditação, a prática de você conseguir conhecer essas emoções, corporificar o entendimento das emoções. Não só corporificar as emoções, mas também corporificar o entendimento dessas emoções. Como você é capaz de lidar com elas. Agora, se a amígdala altera o funcionamento da sua respiração, altera o funcionamento da sua pressão sanguínea, altera o funcionamento do seu cardíaco, que parte dentro de você é responsável por apaziguar o funcionamento dessa região do cérebro. E aí entra os estudos neurocientíficos que comprovam o que os yogis antigos já falam há um belo e longo tempo. No yoga antigo, então, já se fala sobre o poder de Ajna Chakra, a região no intercílio, essa região entre as sobrancelhas, popularmente conhecida entre os místicos como o terceiro olho. Um olho que tem a visão espiritual, um olho que tem uma visão sutil. Então, cabe aí você conseguir controlar as reações ligadas ao corpo amidalóide. O corpo, então, dentro do seu sistema límbico. E aí, qual mecanismo vai te permitir fazer isso? Atuar sobre o cérebro pré-frontal. O cérebro pré-frontal, então, tem uma neuroplasticidade extremamente receptiva aos processos de estímulos da tela mental, visualizações, exercícios de visualização, exercícios de afirmação, exercícios muitos desse processo. Como que você vai conseguir transmitir essas informações e de algum modo acalmar o corpo amidalóide e dizer: calma, não estou lutando contra um dente de sabre não, ou um leão, ou um dinossauro aqui, eu estou lidando com meu marido, com a minha esposa, estou falando com meu filho. Pera lá, como eu vou conseguir lidar com essa... Eu estou dirigindo, eu só recebi uma fechada, eu não estou sendo atacado por uma bomba, eu estou tranquilo, eu quero me socializar. Então, o mecanismo de fazer isso é educar o processo de meditação e de transferência dessas reações primitivas, que são límbicas, para o sistema pré-frontal. Para você caminhar para esse espaço, em especial o yoga propõe o pranayama. O pranayama respiratório, o exercício de inalar e exalar, sim, para que o corpo amidalóide não fique mandando estímulos e altere a pressão sanguínea e altere a arritmia cardíaca e altere o fluxo da inalação e da exalação, e você consiga transcender esse processo que está sendo experimentado aqui no mundo real e levar ele para o cérebro pré-frontal e falar: não, tá tudo bem, eu não estou lidando com isso. O cérebro lúcido, o discernimento, que é uma qualidade do Ajna Chakra. E isso os yogis já falam há muitos anos. Cabe então você colocar o entendimento de que é possível você, pode ser evacuar esses espaços mentais das complexidades de luta, de combate, e começar a educar o seu sistema límbico. Porque como a gente não é educado nesse sentido, a gente fica extremamente reativo a quase todas as coisas que ocorrem com a gente. E o mecanismo de diminuir essa reatividade é o processo das meditações, das respirações. Então, nessa live de hoje, estou falando aleatoriamente de várias coisas, mas o exercício será
Dá continuidade aos áudios binaurais que estão no grupo. Então, quem está aí ou quem ainda não viu, quem está vendo a live e perdeu a primeira parte, Telegram, Medita no Som. É o grupo. Lá no grupo hoje vai estar disponível um artigo científico, um texto de uma autora muito legal, que é a Silvana Regina de Mello, uma bióloga. Então, nesse texto, ela está explicando várias coisas interessantes, como funcionam as estruturas do lobo límbico, o corpo amidaloide, e você vai receber 2 áudios binaurais. 2 áudios relacionados a esses chakras superiores. Na segunda live, eu passei 2 áudios ligados ao primeiro e ao segundo chakra. No primeiro e segundo chakra, você trabalha com vibrações e estímulos cerebrais que harmonizam esses pontos do corpo. Não é uma ideia de aprender a rodar o chakra ou blá blá blá, essas viagens, porque isso não faz parte do Hatha Yoga, tá? Então, como a nossa escola e a nossa proposta é uma proposta de Hatha Yoga, isso não faz parte da nossa visão. O que faz parte é a gente entender o Nada Yoga, o yoga sonoro. Então, existem tecnologias atuais que mapearam o comportamento frequencial dessas regiões. Então, o primeiro e o segundo chakra está disponível, são 2 áudios binaurais. Você tem que ouvir com fones de ouvido, porque eles possuem uma equalização diferenciada para estimular o cérebro, para que essa ressonância sonora ocorra de modo mais completo. E aí eu vou mandar hoje mais 2 áudios que estão disponíveis daqui a pouco, que estão relacionados aos últimos chakras, para que você trabalhe também essa estruturação. Então, falando em exercício, então soluções para que você consiga construir o espaço do cenário mental e a paisagem mental com qualidade. Primeira solução, as músicas, né? As músicas eruditas, músicas clássicas, músicas como essa que eu vou mandar, né? Os áudios. Música. Inclusive as músicas da natureza, sons binaurais naturais. A gente já conversou isso na primeira ou na segunda live, não me lembro, correto? Sons que são possíveis de criar um comportamento mental, um comportamento cerebral de qualidade. Pássaros, aves, folhas balançando, ventos, barulhos diversos que são harmônicos. O repouso, um repouso de qualidade, então práticas de yoga restaurativa, práticas de yin yoga, práticas que são parasimpáticas, né? Lembrando do que quer dizer parasimpático, descansar, relaxar, entrar em um estado de harmonia ligado ao não estímulo, né? Ligado a apaziguamento. Vou te orientar nisso, como entrar no grupo. A questão do trabalho, trabalhar com coisas legais, fazer coisas legais, se ocupar de coisas legais, coisas interessantes, para ir criando um espaço de memória e uma sobreposição de conteúdos dentro da sua paisagem mental. Então, artesanato, pintura, desenho, massagem, cuidar do outro, enfim, coisas artísticas, atuar, fazer cênicas, o trabalho da palhaçaria. Enfim, vai ter um curso de palhaçaria em abril na nossa escola com uma artista cênica muito interessante de ser conhecida e de ser trabalhada, certo? A questão dos passeios, né? Passear, ir para lugares legais, ir para visitas em lugares paisagísticos, harmônicos, lugares, fazer caminhadas, fazer viagens de contemplação. O Ayurveda fala muito sobre isso. Um dos mecanismos de tratamento para a nossa mente é viagens de contemplação, certo? E o jejum, a gente já falou sobre ele, então o jejum mesmo, que vocês já conhecem, esse físico, né? Mas em especial o jejum dos conteúdos mentais, o jejum das relações com situações que são desconfortáveis, o jejum de companhias, o jejum de pensamentos, o jejum de comportamentos, aprender a jejuar, aprender a educar o nosso sistema cognitivo, a nossa mente, os nossos desejos em relação a o que realmente a gente precisa se alimentar, por quais vias a gente precisa se alimentar. O jejum de lugares atribulados, barulhentos, tensos, nervosos e coisas nesse sentido, certo? E aí é isso. A nossa live de hoje está acabando
Esse artigo vai estar disponível daqui a pouco no grupo. A explicação nisso para entrar no grupo é bem simples. Primeiro, baixa o app Telegram. Baixou o app Telegram, vai lá no buscar e coloca Medita no Som. Medita no Som. Qualquer dúvida, basta mandar um WhatsApp para a escola. O número é 3021 2558. Então, vou anotar aqui. 3021 2558 é o WhatsApp da escola. Sim, é um número fixo, ok? E funciona como WhatsApp também. Basta você adicionar a gente, que eu mando o link do Telegram para vocês participarem e pegarem as lives anteriores, as fichas de exercícios anteriores, os áudios anteriores e participar desses novos áudios. Satisfação estar com vocês, espero que vocês desfrutem aí. A próxima live a gente tenta sair um pouco das teorias e falar um pouco mais das práticas. E é isso. Um abraço, até logo, namastê.